Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula, que é a aula de hemodinâmica. A gente vai conhecer um pouquinho dos procedimentos de hemodinâmica e de radiologia intervencionista. Tá? Inclusive, depois, quem gostar da área, quem tiver interesse, o CENIB oferece curso de hemodinâmica, tá? É só vocês se informarem lá como é que funciona, para quem quiser fazer depois que terminar o curso técnico. É uma área bem interessante, a gente vai ver um pouquinho hoje, tá? Então, o que seria essa radiologia intervencionista? É qualquer procedimento que se utilize da radiologia para fazer uma intervenção radiodiagnóstica ou terapêutica. Então, na radiologia intervencionista, o médico pode se utilizar dessas ferramentas para fazer um diagnóstico ou fazer um tratamento. Então, ele vai ser sempre guiado por um acesso vascular. Esse acesso tem pontos específicos do corpo onde pode ser feito, que a gente vai ver mais para frente, E a gente sempre utiliza uma imagem de fluoroscopia, na radiologia é mais comum a fluoroscopia, que a gente pode usar o arco em C no centro cirúrgico, A gente pode usar o angiógrafo na sala de hemodinâmica, E pode-se usar ultrassom também, mas é menos comum, mas pode usar dependendo do procedimento. Com ressonância magnética também pode ser feito, dependendo do procedimento. Na mamografia também, para fazer uma biópsia, na tomografia. Então, dependendo a radiologia intervencionista, ela abrange uma área bem grande. Especificamente, a gente vai falar nesse material, nessa aula de hoje, voltado mais para a parte de hemodinâmica mesmo. Que é o procedimento que a gente faz na sala onde tem um angiógrafo instalado. A gente vai conhecer um pouquinho desse equipamento, tá? Então, o objetivo é sempre localizar uma lesão, ou fazer um tratamento se utilizando de uma imagem no monitor. Então, o médico vai fazer o acesso no paciente, e através de contraste, através da imagem no monitor, ele vai se guiando para conseguir alcançar a lesão ou fazer o tratamento em determinadas regiões do corpo. Tá? Então, a fluoroscopia, ela é bem antiga, ela vem desde a época do raio-x. Quando o raio-x foi descoberto em 1895 pelo Röntgen, logo no ano seguinte, 1896, o Thomas Edison ele já começou a inventar, a fabricar os primeiros equipamentos de fluoroscopia. E no início da radiologia, era muito mais usada a fluoroscopia. O médico ele via, examinava o paciente com imagens em tempo real. Então, ele conseguia ver as estruturas, os movimentos, Então, você consegue fazer um estudo dinâmico desse paciente, tá? Então, esses primeiros... Só que tinha uma coisa ruim nesse ponto, porque o médico ele ficava exposto à radiação junto com o paciente. Então, o observador, no caso, que era o médico radiologia, ele ficava exposto a altas doses de radiação. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, ó, você tem o tubo de raio-x, que está emitindo a radiação. Você coloca o objeto e repara que o observador, ele vai ficar de frente para esse objeto. Então, quer dizer, a radiação está vindo toda em direção dele. Tem um vidro plumbífero aqui protegendo, mas mesmo assim a dose de radiação praticamente vem direto em direção ao observador. No início não existia esse vidro plumbífero, não. Eles nem sabiam que a radiação fazia mal, então vocês imaginem a quantidade de radiação que esses primeiros médicos eles tomavam durante esses procedimentos, tá? O vidro plumbífero veio muitos anos depois. No início, a fluoroscopia ela era feita sem proteção nenhuma, até porque eles não sabiam que fazia mal, tá? Conforme a informática foi se desenvolvendo, nos anos seguintes, ela foi sendo incorporada a essas tecnologias, Então, a partir dos anos 50 começou a ser usado intensificador de imagem, para a imagem ficar com mais qualidade, ficar mais nítida, porque no início essas imagens de fluoroscopia elas eram bem primitivas mesmo. Se a gente for olhar uma imagem de antigamente e comparar com as de hoje, elas são incomparáveis. As imagens de hoje, por conta da evolução tecnológica, a gente consegue ter uma visão muito melhor. Tá? A partir da década de 70 já se incluíram um monitor, uma tela de TV na saída do intensificador. Então o médico consegue fazer todo o procedimento acompanhando o trajeto dentro das artérias, das veias, através de um monitor. Então esse procedimento, com o tempo, ele foi evoluindo junto com a tecnologia. Tá? Depois se incluiu a gravação das imagens
que tinham no vídeo. No início era feita essa gravação em fita mesmo, tá? Em fita de vídeo. Depois, hoje em dia, né, é feito em workstation, né? A gente consegue salvar isso na nuvem, consegue compartilhar isso com qualquer médico do mundo. Então hoje, né, por conta da informática, a forma de armazenar esses dados, elas são mais completas, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de uma sala de fluoroscopia. Aqui a gente tem um angiógrafo, né, que é muito usado nos procedimentos vasculares, né, para fazer cateterismo cardíaco, para fazer vários procedimentos, tá? Então a gente consegue obter essas imagens em tempo real, né? A fluoroscopia é justamente essa técnica de você obter essas imagens em tempo real, né, e conseguir visualizar as estruturas do corpo em movimento. Então o médico, conforme ele está fazendo o procedimento, né, a imagem ela está sendo produzida ali em tempo real e com movimento, né, porque o paciente está vivo, então a gente vai observar esse movimento todo, tá? Essas imagens elas vão ser vistas através de de uma câmera de vídeo, de um monitor que é mostrado ali para o médico, né? E ele vai escolher aquelas imagens que ele quer salvar. Ele pode salvar certas imagens, né? Ele pode pedir para excluir algumas imagens. Então você pode escolher depois, no final do exame, aquilo que você quer salvar e aquilo que você quer eliminar, tá? Então aqui a gente tem, né, um equipamento de fluoroscopia, né, que é um angiógrafo, né? E aqui a gente tem uma imagem de raio-x. Isso aqui é um raio-x, tá? Isso aqui não é uma imagem fluoroscópica, aqui é um exame contrastado, né, que a gente está vendo aqui. Mas, por exemplo, se o médico quiser fazer o estudo disso aqui em movimento, ele consegue, basta ele colocar o paciente num equipamento de fluoroscopia, que ele vai conseguir, inclusive, acompanhar, né, esse movimento aqui do intestino, tá? Então, vai depender do tipo de procedimento que está sendo realizado, né? Que a gente consegue fazer o estudo dessas estruturas. Então, qual que seria a diferença entre a fluoroscopia e o raio-x convencional, né? O raio-x que a gente faz faz na sala. Então, o primeiro processo é o modo de aquisição de imagem, né? No raio-x você precisa revelar, né? Qualquer raio-x, seja o raio-x convencional, você vai usar um chassi, um filme radiográfico, vai fazer a exposição. Depois você tem que pegar esse filme, passar numa processadora para ele ser revelado e você obter a película com a imagem. Se for um raio-x, né, digitalizado, você vai usar uma placa de fósforo, vai fazer a exposição, vai pegar essa placa de fósforo, né, e vai colocar no CR para o CR captar essa imagem e colocar no monitor para você olhar essa imagem. Se for um digital, né, por mais que você não tenha que pegar essa placa para passar no CR, né, porque no digital você já tem a placa que fica dentro do book mural da gaveta da mesa, você não tem que ficar, né, tirando para passar num CR. Quando você faz a exposição, os dados são captados por essa placa e já são jogados direto na tela do seu monitor. Mas mesmo assim, né, é uma placa passando a imagem para uma tela, tá? Então ali você tem um processo, né, de revelação dessa imagem que foi capturada ali pelo receptor de imagem, tá? Na fluoroscopia, as imagens são vistas em tempo real. Então, quando você faz uma exposição de fluoroscopia, você pisa no pedal para dar o X, o que aparece na tela é o que está acontecendo dentro do paciente em tempo real, naquele minuto, naquele segundo, né? Então, essa é a diferença fundamental entre uma imagem de raio-x e uma de fluoroscopia. A fluoroscopia, a gente está estudando as estruturas tudo em tempo real, tá? Existe uma diferença, né, no intensificador de imagem, né, que converte o raio-x em luz e que pode ser captada por um monitor. Então, no caso da fluoroscopia, o raio-x ele é convertido em luz, né, e essa luz ela é captada pelo monitor e transforma isso numa imagem em tempo real, tá? Que é diferente do raio-x. Do raio-x, né, é armazenado esses dados, né, numa placa de fósforo para depois ser transferida para um monitor, tá? Na fluoroscopia, a gente tem, né, um intensificador de imagem que ele tem a função de converter os raios-x em luz visível e depois essa luz vai ser captada por um monitor, né, ou por câmeras de vídeo e isso vai ser colocado na tela para que o médico, né, consiga visualizar a estrutura em tempo real, tá?
Então, quais são os principais componentes de um intensificador de imagem? Ele tem um tubo de vácuo, né? Tem uma camada de entrada que converte o raio-x em elétrons, né? Tem lentes eletrônicas que focalizam esses elétrons, né? E tem fósforo na saída que converte os elétrons em luz visível, tá? E aí, isso aí vai ser transferido para um monitor. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem um angiógrafo, né? O médico está aqui, olha aqui a imagem aparecendo na tela em tempo real, tá? Aqui a gente tem embaixo a ampola de raio-x, aqui é da onde sai o raio-x, dessa parte inferior aqui, ó, que fica embaixo do paciente. Então o raio-x, ele vai vir nessa direção, ele vai sair aqui da ampola de raio-x em direção ao intensificador de imagem, que é essa região superior aqui, ó, tá? Então aqui é o intensificador de imagem, é o que fica aqui nessa região, e aqui é o raio-x, de onde é disparado o raio-x, tá? Então você repara que isso aqui é um arco em C, né? Que o paciente, que o médico está colocando aqui. Então você pode girar esse arco em qualquer posição. Tá? O angiógrafo é basicamente o mesmo princípio. A diferença é que o angiógrafo ele é um equipamento maior e que ele fica instalado fixo numa sala. Tá? Esse aqui é um arco em C que é móvel, que você usa em cirurgia, mas o princípio de funcionamento é exatamente igual. Tá? Então a imagem está sendo projetada aqui na tela, e aqui do lado tem uma outra tela para você fazer, salvar a imagem, mudar as tonalidades da imagem, dar mais brilho, mais contraste. Você pode manipular essa imagem que está aparecendo na tela aqui em tempo real. Você pode aumentar o contraste, aumentar o brilho, né? Você pode suprimir estruturas, você pode fazer várias coisas aqui em tempo real com essa imagem, até ficar uma imagem que, né, seja compatível com o trabalho que o médico está executando no paciente naquele momento, tá? Aqui a gente tem uma sala de hemodinâmica, né? Então aqui a gente tem a sala a sala de comando, de controle, né? E lá dentro a gente tem a sala de hemodinâmica, que a gente tem o vidro plumbífero. Então, durante o procedimento tem vários tipos de procedimentos que podem ser feitos aqui. A maioria dos procedimentos que são feitos na sala de hemodinâmica, né, o paciente vai ficar deitado aqui na mesa, aqui embaixo a gente tem a ampola de raio-x, aqui em cima o intensificador. Repara que esse aparelho é fixo na sala, ele não sai daqui, e aqui a gente tem, ó, o comando dessa mesa, né? Então tem uma parte do comando que é para o arco, né, para o angiógrafo, e tem uma outra parte do comando que é para a mesa. Depois eu vou deixar para vocês aqui na aula, né, uns links para vocês verem como é que se movimenta esse angiógrafo, né? Eu achei no YouTube alguns vídeos com demonstração, eu vou deixar para vocês visualizarem como é que é isso. Então, o paciente vai ficar deitado nessa mesa, né? O médico vai ficar aqui em pé fazendo o procedimento do lado do paciente, e o técnico em radiologia vai ficar aqui em pé ao lado do médico fazendo os comandos e comandando a mesa. Estão vendo aqui que tem esses monitores você tem um trilho aqui no teto que você puxa ele aqui para perto do médico, para o médico ver, né, o que ele está fazendo, fica na frente da mesa. Você pode puxar ele, colocar em várias posições diferentes aqui dentro da sala, tá? E o técnico sempre vai ficar aqui, né, conforme o médico vai falando o que ele quer, o técnico vai realizando os movimentos da mesa ou do arco aqui nessa mesa de comando aqui. Tá? Depois que o exame é concluído, que o procedimento é concluído, aí o técnico em radiologia vem aqui para a sala de comando, né, para fazer a documentação desse exame. Vai gravar um CD, né, vai fazer tudo que os procedimentos ali de gravar o CD, para o médico poder anexar o laudo do paciente, né, junto com o CD, e fazer toda a documentação do exame ou do procedimento para entregar para o paciente depois, tá? E aqui a gente tem, né, pode ser nesse caso suprimido imagem, se quiser tirar, pode fazer um monte de manipulação com essas imagens. Pode fazer algumas reconstruções também, se o médico assim solicitar, é o técnico que faz isso tudo, tá? E aqui é o vidro plumbífero. Existem procedimentos que dá para você fazer daqui de dentro da sala, né? Alguns procedimentos, dependendo do procedimento, você pode fazer estando dentro da sala, que tem um controle à distância dessa mesa e desse arco também. Tá? Então aqui a gente tem mostrando como é que funciona, né, essa sala de hemodinâmica. Então ó, o paciente está aqui, né, geralmente nessa sala sempre tem
os saiotes de chumbo, né, que faz parte do equipamento, que são móveis, que você pode colocar em várias regiões diferentes para proteger o médico, né, e o técnico, né, que é usado. Aqui a gente tem o tubo de raio-x que fica embaixo, o intensificador de imagem, um monitor, tá? Isso aqui é uma sala de hemodinâmica. Aqui, né, a gente tem, né, um arco em C, tá? Então olha aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o tubo de raio-x, né? E aqui a gente tem um intensificador de imagem que vai captar esses raios, né? Vai transformar esses raios em elétrons e vai jogar isso para um monitor, tá? Então, tanto o angiógrafo quanto o arco em C são aparelhos de fluoroscopia. Qualquer aparelho que produz uma imagem em tempo real é um aparelho de fluoroscopia, né? Mas tem fins diferentes. O arco em C ele é móvel, você consegue tirar ele de uma sala de cirurgia, colocar na outra, né? Você consegue movimentar ele pelo centro cirúrgico, né? E ele tem uma capacidade, por ser móvel, né? É óbvio que ele não tem a mesma qualidade, os mesmos recursos que um angiógrafo. O angiógrafo tem uma infinidade de recursos que um arco em C não tem, tá? Então, assim, o angiógrafo ele é muito mais potente, ele tem muito mais recursos. O arco em C ele já é para procedimentos mais simples, mais básicos, tá? Então, sempre o intensificador de imagem vai ficar na parte superior, né? E o tubo de raio-x na parte inferior, tá? Então você consegue movimentar tanto o intensificador quanto o tubo, né, ao longo da mesa. Você consegue fazer essa movimentação ao longo de toda a mesa, tá? O intensificador ele pode ficar também lateralmente, tá? Mas aí a gente usa o saiote aqui para impedir que a radiação se espalhe pela sala, tá? Então ele é usado para isso. Então, mas esse tubo aqui você consegue mover ele em várias posições, tá, gente? Como eu já falei, o monitor a gente procura sempre posicionar de frente para o médico, né? Porque é o médico que está fazendo o procedimento, é ele que tem que ver o exame. Mas o técnico também precisa ter acesso visual a esse monitor, tá? Porque conforme ele vai movimentando a mesa, ele precisa estar olhando para a tela para ver se ele está fazendo no lugar certo, está acompanhando o médico, né? Está conseguindo dar a imagem que o médico precisa ver naquele momento, tá? Então, como é que é formada essa imagem? Então, como é que funciona? O raio-x ele é disparado aqui da ampola, ó, né? E vai atingir o corpo do paciente. O raio-x atravessa o corpo do paciente e vai, né, ser captado pelo intensificador de imagem. O intensificador de imagem converte, né, esses raios em elétron, converte em luz. Essa luz e esses elétrons, eles são captados por uma câmera de vídeo, e essa câmera de vídeo joga isso para um monitor e o monitor vai produzir uma imagem que a gente vê em tempo real, tá? O princípio de funcionamento é o mesmo para o arco em C e para o angiógrafo, né? E em que tipo de exame que a gente pode usar? Gente, muitos tipos de exames, tá? Mas no caso do angiógrafo, 85% dos exames que são feitos, né, dos procedimentos que são feitos no angiógrafo é para a parte, né, das coronárias, né, das artérias coronárias do coração, né? A maioria dos procedimentos é para estudo das coronárias do coração, mas eu posso fazer isso, usar esse angiógrafo para vários procedimentos, muitos procedimentos mesmo. Então eu posso usar em exames urológicos, pélvicos e em cirurgias, né? Também pode ser usado em exames vasculares de todo o corpo, tá? O mais comum é do coração, né? Das carótidas também é muito comum, tá? Posso usar para exames vasculares de todo o corpo através de uma angiografia. Angiografia quer dizer, é um estudo através de uma imagem da parte vascular do paciente, tá? Que vai permitir a visualização do contraste sendo injetado e circulando pelos vasos de interesse. Então, né, como é que vai funcionar isso? Esses exames que são feitos vasculares, eles precisam de utilização do iodo, tá? Do contraste iodado.
Então a gente vai ver mais para frente, né, como a gente já estudou na aula passada, o contraste iodado ele pode dar algumas reações alérgicas, então tem que se fazer, né, uma anamnese muito bem feita com o paciente para saber se ele tem algum tipo de alergia a iodo, porque não tem como eu fazer um exame desse sem utilizar iodo, né? Se o paciente for alérgico, tiver alguma coisa, talvez ele precise fazer, né, uma prevenção, tomar alguns medicamentos horas antes do procedimento para diminuir a chance dele desenvolver uma alergia grave durante o procedimento, né? Então, geralmente o médico faz todo uma anamnese antes, mas mesmo assim, quando o paciente chega na sala, é nossa função conferir se realmente aqueles procedimentos que foram solicitados pelo médico foram realizados, né? Se ele fez todo o preparo que era necessário, né? Se ele é alérgico a iodo, se ele fez o preparo necessário, né? Diferente das imagens de raio-x convencional, nas imagens de fluoroscopia, os materiais radiopacos aparecem escuros. Então, isso é uma diferença, mas eu posso inverter também essas cores. Mas o padrão é, quando é fluoroscopia, tudo que for radiopaco ele vai aparecer escuro na imagem, tá? E os radiotransparentes aparecem claros, é o contrário. No raio-x, o que é radiopaco aparece claro e o que é radiotransparente aparece escuro. Por exemplo, no pulmão, né? No pulmão, radiotransparente são os pulmões porque estão preenchidos por ar. Então, num raio-x comum, a gente vai ver sempre o pulmão escuro, quase preto. Se eu estivesse fazendo uma fluoroscopia do pulmão, ia ser ao contrário, o pulmão ia aparecer claro na imagem e não escuro, tá? Então, na fluoroscopia, o que a gente estiver vendo escuro na tela é porque é radiopaco, tá? As cores são invertidas na fluoroscopia. Aqui a gente tem um exemplo, tá? Isso aqui é uma angiografia cerebral, né? Então aqui a gente está vendo, ó, carótidas, tá? E aqui a gente está vendo o contraste sendo injetado, ó. Tá vendo que quando o médico ele tá com um catéter aqui dentro das carótidas, quando ele injeta o contraste, o sangue circula e preenche de contraste todas as artérias cerebrais aqui. Então observe uma imagem sem contraste e quando ele coloca o contraste. Então você está vendo? Tudo que tem contraste, que é radiopaco, está escuro na imagem, né? Repara como o osso está preto. Tá vendo? Isso aqui é o osso do crânio. Olha como ele está preto. Se fosse no raio-x, ele estaria que cor? Estaria branco, tá? Mais claro. Então repara que na fluoroscopia as cores são invertidas, tá? Então, ó, isso aqui é um contraste que o médico injetou para visualizar todas as artérias cerebrais, tá? Aqui, ó, com esse tipo de procedimento, o médico consegue, né, visualizar se o paciente, né, tem um aneurisma, por exemplo. Aqui a gente está vendo um aneurisma, tá vendo? Aqui é uma imagem, né, nas cores normais que a gente está habituado a ver, né, num raio-x, ó, o osso aparecendo branco, o contraste radiopaco aparecendo branco. Eu também consigo produzir esse tipo de imagem no fluoroscópio, posso inverter as cores, mas repara a diferença, né? Como fica muito mais visível quando, né, eu inverto aqui, ó. Aqui eu estou trabalhando com uma ferramenta de supressão de imagem, tá vendo? Ó? Eu tirei toda a parte óssea, suprimi a imagem e deixei na tela para o médico estudar só, né, o aneurisma que está bem aqui, ó. O aneurisma é essa dilatação aqui da artéria, né, que tem que ser tratada, né, porque se isso aqui se rompe, né, o paciente vem a óbito. Então, justamente o objetivo desse tipo de procedimento é tratar, né, diagnosticar, no caso, com um exame, né, é um exame muito preciso, né, fazer o diagnóstico e depois tratar esse aneurisma aqui. Então, repare que o médico consegue ver perfeitamente o contorno de todos os vasos e consegue ver certinho o aneurisma aqui, né? Repara que foi suprimido toda a parte óssea para ficar em destaque só os vasos. Então essas ferramentas todas o angiógrafo, né, ele fornece, a gente consegue fazer isso tudo em tempo real, tá, gente? Aqui é uma foto, mas isso aqui tá tudo em tempo real que a gente consegue fazer na sala, né? Então geralmente num aparelho desse, né, de fluoroscopia, a gente tem, né, o controle por pedal. Esse controle por pedal, né, fica sempre com o médico, né? Então todo o aparelho de fluoroscopia ele tem pedal. Esse pedal, quando a gente monta o aparelho, ele tem que ficar, né, para o médico usar.
Porque o médico ele pode disparar o raio-x na hora que ele quiser. Então o pedal fica com ele, quando ele quiser usar a fluoroscopia, ele quiser usar o raio-x, basta ele pisar no pedal, né? Sempre tem dois pedais, um pedal para fluoroscopia e um pedal para gravação, né? Então se ele pisar no pedal de fluoroscopia, a imagem não vai ser salva, tá? Ele vai ver a imagem na tela, quando ele tirar o pé do pedal, essa imagem ela não vai ficar salva. No pedal da gravação, quando ele pisa no pedal, a imagem vai aparecer na tela, igualzinho no outro pedal, só que a diferença é que quando ele tirar o pé do pedal, essa imagem vai ficar salva, tá? Então, tem muitas vezes durante o procedimento que ele vai usando a fluoroscopia, ele sabe já qual é o pedal que ele tem que pisar, e quando ele quer gravar, ele quer salvar aquela parte do procedimento, ele pisa no pedal de gravação, tá? Então, esse controle por pedal, ele sempre fica com o médico, nunca com o técnico. Existem alarmes temporizados. O que são esses alarmes? Porque a fluoroscopia, gente, enquanto a imagem está sendo produzida em tempo real, o raio-x está comendo ali na sala. Então a dose de radiação é muito maior. Por quê? Porque às vezes o médico tem que ficar ali com aquela fluoroscopia, dependendo do procedimento, às vezes a gente tem, juntando, né, todos os momentos durante o exame, às vezes a gente tem 40, 50 minutos de raio-x contínuo, quando a gente soma tudo que foi usado de radiação, né? Então é muito tempo. Então existe um alarme de temporização. Que alarme é esse? Ele é programado, por exemplo, a cada 5 minutos de X contínuo, o alarme dispara e avisa: olha, vocês deram 5 minutos de radiação já. Então ele vai sempre avisando. Aí o alarme toca na sala, a gente consegue desativar, às vezes o médico fala: desliga isso aí, né? Porque é um barulho chato, que incomoda. Então, mas esse alarme ele é obrigatório, ele tem que ter para alertar a equipe que, né, já deu tanto tempo de radiação, né? Então, esses alarmes eles existem em todos os aparelhos de fluoroscopia, tanto no arco em C quanto no angiógrafo. Eles têm o controle de brilho, né? Que você pode, né, mexer nesse brilho, né, modificar a imagem ali. Às vezes você precisa mexer durante o procedimento nessa imagem para o médico visualizar melhor a estrutura, né? Você também pode colimar, né? Tem o controle de colimação também, que você pode colimar a imagem, né? A magnificação, que você pode dar um zoom naquela imagem, ampliar um pouco aquela imagem para o médico ver melhor. Você pode congelar, né? Fazer um congelamento naquele ponto específico que o médico quer. Geralmente tem mais de um monitor, gente. Então, como é que funciona isso? Às vezes, tem 2, 3 monitores, dependendo do equipamento. Então, às vezes, o médico fala: salva essa imagem, joga para a tela do lado. Aí você pega aquela imagem, salva, congela ela e joga essa imagem para outra tela. Então, ele vai ter essa imagem que você salvou numa tela e na outra imagem a fluoroscopia em tempo real. Porque às vezes ele precisa daquela imagem salva ali para ele ver, né, alguma coisa que ele vai utilizar durante o procedimento, né? E também você consegue gravar aquela imagem, né? Que você jogou para a tela do lado, você consegue salvar ela depois. E consegue salvar tudo aquilo que o médico vai pedindo também durante o exame, tá? Durante o procedimento. Pode ser um exame, pode ser uma cirurgia, depende do procedimento que está sendo realizado. Então aqui, o controle do pedal e os alarmes temporizados, né? O tempo de exposição do raio-x é controlado pelo operador e é acionado o desligamento por um pedal, né? Então, quer dizer, você pisou no pedal, o raio-x está em exposição. Você tirou o pé do pedal, o raio-x para. Tem controle de raio-x pro técnico? Tem. No arco em C tem um botãozinho lá que quando o médico fala X, né? Você pode apertar o botão, se ele não quiser pisar no pedal, ficar pisando no pedal, ele vai mandar você dar o X. Então tem um botão que você consegue disparar o X, tá? Então enquanto você tiver com o dedo nesse botão, o X está comendo solto. Quando você tira o dedo, para, né? Isso qualquer aparelho de fluoroscopia tem, né, o botão para o técnico disparar o raio-x, se o médico não quiser pisar no pedal, tá? Mas geralmente todos eles pisam no pedal. O que a gente tem que ficar fazendo ali na sala,
né, movimentando o equipamento, né, operando o equipamento, mas o X geralmente é o médico que dispara, né? E existe esse alarme sonoro que toca a cada 5 minutos de exposição contínua, tá? Para alertar o operador do tempo de exposição decorrido. Então, isso é obrigatório, todo aparelho tem que ter. Quando dá 5 minutos de exposição, não precisa ser, não quer dizer, gente, que o médico está 5 minutos com o pé no pedal, tá? Ele faz uma somatória, vamos supor, o médico pisou por 30 segundos, aí tirou o pé, continuou fazendo o procedimento, aí depois ele pisa por mais 1 minuto, então o aparelho vai somando esses tempos. Quando ele somar tudo e der 5 minutos de exposição, ele vai disparar o alarme, tá? Não quer dizer que o médico ficou 5 minutos com o pé no pedal, tá? Não é isso que ele tá querendo dizer. Ele vai somando os tempos até completar 5. Quando completa 5 minutos de X, ele avisa, tá? Dependendo do procedimento, sim. Às vezes, dependendo do procedimento, o médico pode ficar até 5 minutos com o pé no pedal, sim, tá? Mas geralmente ele pisa um pouquinho, faz o procedimento, aí tira o pé, faz mais alguma coisa, depois pisa mais um pouco, tá? Vai depender muito do procedimento que está sendo realizado. O controle de brilho, né? O controle de brilho deve ser suficiente para que o sinal que chega ao tubo do monitor de TV possibilite a aparição da imagem. Então a gente vai mexer no brilho até obter uma imagem, né, que satisfaça o médico, né? Às vezes nem é necessário mexer, porque quando você já cadastra qual é o exame que você vai fazer, qual é o procedimento que você vai fazer, o próprio aparelho já coloca, né, quais são os parâmetros técnicos adequados para aquele tipo de exame. Talvez você tenha que mexer alguma coisa só se, por exemplo, o paciente for um pouquinho mais obeso, às vezes aqueles parâmetros, mas mesmo assim, quando você coloca o peso do paciente, né, na hora que você vai fazer o cadastro no equipamento, ele já dá uma atualizada, né, na configuração dele para aquele tipo de peso, mas mesmo assim, às vezes você precisa mexer em alguma coisa. É muito raro isso acontecer, mas às vezes precisa. Então aí você pode fazer um controle de brilho, né, manualmente. Você pode mexer nesse manual ou você pode deixar no modo automático se o médico estiver satisfeito com aquela imagem, tá? A densidade das estruturas difere de paciente para paciente. O controle automático de brilho é recomendado para não comprometer a qualidade da imagem. Então, por quê? Tem paciente que tem, por exemplo, na parte óssea, tem ossos mais densos que o outro. Isso é normal, essa variação de densidade de estrutura de um paciente para o outro. Então, como eu falei, quando você deixa no modo automático, o próprio aparelho já atualiza para a imagem, né? Ele faz a captação da imagem e ele mesmo atualiza sozinho aquela imagem e coloca na melhor qualidade possível. Mas mesmo assim, às vezes o médico quer que mexa na imagem. Você consegue mexer, tem o controle manual também para você mexer na qualidade dessa imagem também, tá? A colimação, né, que é o campo de visão, que ele deve ser o mínimo possível, tá? Por que ele tem que ser o mínimo possível? Né, justamente para evitar o espalhamento da radiação secundária na sala. Quanto maior a colimação, mais radiação na sala, tá? Então, com o campo de visão reduzido, você reduz a radiação secundária espalhada na sala. Reduz a dose no paciente, porque você está concentrando a radiação só naquele ponto. E, como consequência, você também melhora a qualidade da imagem, né? Quando você deixa a colimação dos equipamentos muito aberta, né, você acaba tendo mais radiação espalhada, você acaba tendo que aumentar a dose de radiação para obter uma qualidade, na mesma qualidade de imagem, tá? Então, a colimação ela tem que ser bem trabalhada nesse tipo de procedimento, tá? Quando você usa fluoroscopia. A magnificação, né, ela é usada para ampliar uma determinada área. Então, às vezes o médico quer ver uma área com mais detalhe, mais ampliada, você consegue usar o controle de magnificação para dar um zoom naquela área, aumentar, né, ampliar aquela região, né? Então, ela é obtida reduzindo a entrada do intensificador, então tem um comando para isso no aparelho, né? Com a magnificação, o brilho é diminuído e com isso precisa-se aumentar a intensidade do feixe de raio-x. Né? Então, quando você vai dar uma magnificação, né, o feixe de raio-x vai ser um pouco mais intenso, quer dizer, a dose de radiação vai ser maior, tá? Então, com a magnificação aumenta muito a dose absorvida pelo paciente. É óbvio, você está usando mais radiação,
mas geralmente a gente trabalha com magnificação só em estruturas específicas, né? E por pouco tempo. Nunca se faz um exame todo magnificado, tá? Então deve ser usado de maneira criteriosa. Por quê? Porque é um recurso que vai aumentar a dose de radiação no paciente, né? E consequentemente, quando você aumenta a dose de radiação, você também está aumentando a radiação espalhada na sala. Todo mundo que está ali dentro da sala também está recebendo uma dose maior, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? O congelamento e gravação de imagens, que é uma outra função que os aparelhos de fluoroscopia têm. Nos aparelhos mais modernos, ele permite a gravação de imagens selecionadas por congelamento ou por gravação em vídeo. Então tem um botãozinho, quando você aperta esse botãozinho, você grava a tela, aquela imagem, se congela aquela imagem, consegue salvar ela, jogar ela para um outro monitor, ou você consegue salvar ela só para salvar mesmo, depois no final dos exames você tem um conjunto de imagens para você anexar no exame do paciente, tá? Então tem essa função de congelamento e gravação da imagem. Permite que o médico observe uma imagem por mais tempo sem que o paciente precise permanecer sob radiação. Então exatamente, quando você salva aquela imagem, você congela aquela imagem, o médico pode tirar o pé do pedal, que ele vai continuar vendo aquela imagem, tá, na tela. Claro, gente, que aquela imagem que está ali na tela não é mais uma imagem em tempo real, porque parou a radiação, acabou a imagem em tempo real. Mas às vezes aquela imagem é suficiente para ele olhar e conduzir o processo sem estar tendo que irradiar o paciente toda hora, tá? Então é usada bastante em alguns procedimentos. Fluoroscopia digital. As imagens enviadas para o monitor são convertidas em um sinal digital e enviadas a um computador, onde podem ser manipuladas e enviadas a outras workstations, tá? Isso é muito comum com o angiógrafo, No angiógrafo você consegue fazer isso tudo, Você consegue salvar essas imagens num computador, numa workstation, trabalhar essas imagens, enviar para outras workstations, fazer gravação em CD, tá? Você consegue fazer isso tudo no angiógrafo. Tem vários recursos, Como a gente sabe que é uma radiação muito maior na fluoroscopia, a gente tem que tomar cuidado com a proteção radiológica nossa, e também da equipe. Geralmente uma equipe que trabalha numa sala de fluoroscopia, eles já sabem que tem radiação e que tem que usar o avental de chumbo e o protetor de tireoide. O ideal é que também se usasse o óculos plumbífero, mas nunca tem óculos plumbífero, tá? O correto é você aqui, ó. Correto é você usar os EPIs completos. Luva, óculos, avental e protetor de tireoide. Mas geralmente luva e óculos esquece, nunca tem, tá? Mas o mínimo é o avental e o protetor de tireoide, tá? Então a gente, quando vai fazer esse procedimento, a gente tem que estar com o avental e o protetor de tireoide, E a gente sempre procura, orientar os colegas também. Se o pessoal já está acostumado a trabalhar em centro, vocês vão perceber que tem muita gente que trabalha na sala de centro cirúrgico e não coloca o equipamento de proteção. Mas ele sabe que ele tem que colocar. Só que aí é de cada um. Geralmente a gente aconselha, fala, olha fulano, você trabalha aqui direto, não é legal você ficar assim, você está tomando radiação. Mas você também não pode obrigar a pessoa a usar. Tem vezes que nem o médico quer usar, mas a nossa parte a gente faz. A gente tem que estar protegido. Eu nunca posso entrar para fazer um procedimento desse sem um avental e sem um protetor de tireoide, tá, gente? Se o médico quiser entrar sem, se ele é o super-homem, ele vai entrar sem, é um problema dele. Você, enquanto profissional das técnicas radiológicas, você não pode entrar sem um protetor de tireoide e sem um avental, tá? Então, comparado com o raio-x convencional, a fluoroscopia expõe o paciente a um tempo muito longo de radiação e, consequentemente, uma dose alta, portanto, algumas regras devem ser observadas. Isso é muito importante, tá? Eu, quando estava fazendo estágio em hemodinâmica lá no Hospital Badim, teve um procedimento que foi realizado que teve só disposição, somando tudo que foi exposto na sala, foi 1 hora e 40 minutos de exposição de X contínuo. 1 hora e 40 minutos em um procedimento.
Então, por aí você já tem a ideia de quanto de radiação. Vamos supor que faça 3 procedimentos desse por dia. Olha a quantidade de radiação que se toma, né? Então, a gente tem que usar o protetor de tireoide e o avental de chumbo, tá, gente? Tem que usar, porque a exposição é muito alta. O paciente, né, ele ficou ali exposto à radiação 1h30, mas foi só aquele tempo. A gente vai ficar a 1h30 dele, mais 50 minutos do outro, mais 1 hora do outro. No final do dia, você tem 5, 6 horas de exposição contínua à radiação. Às vezes até mais, dependendo do procedimento, dependendo do seu plantão, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Qualquer palpação feita na área irradiada do paciente deve ser colocado luva com proteção de 2,5 milímetros de chumbo, né? Então, quer dizer, se de repente você precisar... Isso aqui é muito pouco provável, tá, gente? Porque nesses tipos de exame que a gente faz, né, é um campo cirúrgico estéril e a gente nunca vai tocar o paciente, tá? Então, assim, mas se for, né, de repente necessário fazer algum ajuste, alguma coisa, o ideal é que se use luva de chumbo. O pedal só pode ser acionado durante o período em que o observador estiver olhando o monitor. Quem aciona é o médico, tá? Então é óbvio que ele só vai pisar no pedal quando ele for olhar. Então é ele que aciona o raio-x, né? Em 99,9% das vezes, nos aparelhos de fluoroscopia, quem controla a exposição do raio-x é o médico. É ele que pisa ou não pisa no pedal. O tempo total de exposição deve ser anotado nos registros do paciente. Hoje nos equipamentos, né, quando você vai salvar os dados, já vem o tempo de exposição, né? É obrigatório nos exames de fluoroscopia ter o tempo de exposição que aquele paciente foi exposto à radiação. Então, por exemplo, no próprio computador, lá quando você cadastra o paciente, quando você vai fazer o exame, porque você tem que colocar os dados do paciente no equipamento, né, para cadastrar o exame dele, o procedimento dele. Ali mesmo já vai ficar salvo quanto tempo de exposição foi aquele procedimento que ele passou. Isso é obrigatório, tá? A fluoroscopia não deve ser usada em substituição ao raio-x, tá? Ah, quebrou meu aparelho de raio-x no hospital, mas eu tenho um arco em C, vamos usar o arco em C ali? Não pode, isso é proibido, tá? Não posso usar um equipamento de fluoroscopia para substituir um raio-x, nunca, tá? Posso usar, por exemplo, né, por pouco tempo, né, um aparelho de raio-x móvel para substituir um fixo. Fixo deu problema, mas eu tenho raio-x móvel. Mas o raio-x móvel ele só pode ser feito alguns exames. Eu não consigo fazer coluna, eu não consigo fazer um monte de coisa com ele. Eu posso fazer extremidades e tórax, né? Ele é para quebrar um galho ali por pouco tempo também. Eu não posso ficar o resto da vida usando aquele aparelho. Eu tenho que mandar consertar o fixo, tá? Quanto à exposição do trabalhador, né? A exposição à radiação espalhada, todo mundo que está na sala vai ficar exposto a essa radiação espalhada. Geralmente quem trabalha em sala de hemodinâmica, né, sempre tem um médico, radiologista, né, uma equipe de enfermagem, geralmente é um enfermeiro e um técnico em enfermagem e o técnico em radiologia, né? É o mínimo para ter uma equipe de hemodinâmica. Um médico, radiologista, né, um técnico em enfermagem, um enfermeiro responsável e um técnico em radiologia. Todas essas pessoas, né, elas têm que ter o dosímetro, tá, gente? Tem que usar o dosímetro. Então, o tempo todo que se está trabalhando na sala de fluoroscopia, todos esses profissionais envolvidos, eles têm dosímetro, tá? Para medir a dose, porque eles vão tomar radiação espalhada. Quanto mais próximo do paciente, mais intensa é a radiação espalhada. Isso a gente já sabe, né? Por isso que quando a gente vai fazer, por exemplo, um exame no raio-x móvel, a gente tem que afastar no mínimo 2 metros para diminuir a exposição à radiação. Então, é óbvio que quanto mais próximo eu estiver do paciente, maior a radiação espalhada. Geralmente, quem está mais próximo do paciente é sempre o médico. A gente está sempre um pouco mais afastado, tá? O médico toma uma dose muito maior do que a gente. Os maiores índices de radiação espalhada estão quando o trabalhador fica ao lado do paciente na região da cintura do paciente, né? Então,
geralmente é o médico que vai tomar essa radiação, tá? Geralmente é o médico que está ali mais perto, né? Ele que está ali fazendo a cirurgia, ele que vai estar mais próximo da radiação mesmo, né? Então, geralmente nós estamos um pouco mais afastados, mas vai estar todo mundo de avental de chumbo, né? O uso correto dos EPIs completo é de vital importância. Então tem que usar EPI, gente. Não pode trabalhar com fluoroscopia sem usar no mínimo protetor de tireoide e avental de chumbo. É o mínimo, tá? Então aqui a gente tem, ó, um exemplo. Aqui é um arco em C, tá vendo? Aqui, ó, o paciente está na mesa, né? Aqui a gente tem, né, o técnico de enfermagem, né? Ele está colocando, tá vendo? Que ele está cobrindo a ampola de raio-x, está cobrindo o intensificador. Por quê? Porque isso aqui a gente vai colocar num campo estéreo. Então isso tudo aqui tem que ser coberto, né, com tecido que também já está esterilizado, né? Então quando a gente coloca isso, né, vem o pessoal da equipe e já faz essa cobertura toda. Nós ficamos aqui, ó, tá vendo? Aqui está o técnico em radiologia, né? Ele está aqui, ele que vai operar o arco em C, né? Ele que vai colocar, vai tirar, vai fazer as projeções todas, né? É nossa função. Então ele está paramentado aqui, tá vendo? Né? Então a gente vai ficar uma certa distância do paciente, tá? O pessoal que tá ali, que vai ficar ali em volta, vai ficar fazendo procedimento, é que vão ficar mais expostos. Aqui é um arco em C, tá? Que é usado em centro cirúrgico. Aqui a gente tem um angiógrafo, ó. Então repara, tá uma ampola de raio-x, né? Aqui está o intensificador de imagem. Aqui está o monitor, o médico que está fazendo o procedimento geralmente fica aqui, né? E tem sempre um anestesista na sala, tá, gente? Tem sempre um anestesista junto com o médico, tá? Que o anestesista vai ficar ali acompanhando todo o procedimento. Então, geralmente o anestesista fica aqui nesse cantinho. Então, repara, né? E aqui está o técnico em radiologia, tá vendo? O técnico está aqui, ó. Isso aqui é o técnico. O certo aqui é todo mundo tá com avental de chumbo. Aqui ninguém tá. Tá errado isso. Tem que estar de avental de chumbo, tá? Então, repara, o técnico tá ali, né, fazendo todo o controle da mesa e do arco. O médico vai ficar mais ou menos nessa posição aqui mesmo. E do outro lado, geralmente, fica o anestesista, que geralmente tem uma cadeira aqui no cantinho que ele senta e fica ali. Tá? Então, assim, quanto mais distante o intensificador de imagem tá do paciente, maior é a radiação espalhada. Então o ideal é que eu trabalhe, né, com o intensificador de imagem o mais próximo possível do campo que eu estou irradiando. Então isso aqui ele sobe e desce, eu consigo movimentar esse intensificador. Então, ele sobe e ele desce. Então quanto mais próximo ele estiver do paciente, menor a radiação que eu estou espalhando na sala. Quanto mais distante, maior a radiação. Então o ideal é que eu trabalhe com esse intensificador de imagem o mais próximo possível do paciente, tá? Então, quais são os procedimentos que a gente pode realizar no angiógrafo, tá? São procedimentos radiológicos que intervêm em uma doença propiciando a cura, tá? São realizadas em unidade angiográfica sob orientação fluoroscópica, tá? Então, a gente pode fazer nos angiógrafos, né? Eu posso fazer o exame e o tratamento, tá? A gente vai ver alguns exemplos aqui. Eu não vou falar todos, vou falar só os principais, tá? Então, o que a gente pode fazer na radiologia intervencionista? Diagnóstico, né? Tratamento, que são os terapêuticos. Posso fazer procedimentos vasculares. Também posso fazer procedimentos não vasculares. Tem procedimentos que é feito na coluna, né? E que pode ser feito em sala de angiografia, tá? De hemodinâmica no caso. Os vasculares são todos aqueles que têm acesso por meio de um vaso, são os mais comuns. Mais de 95% dos exames que são feitos numa sala de hemodinâmica são do tipo vasculares, tá? É o grosso mesmo, é a maioria, tá? Os não vasculares são os que têm outros tipos de via de acesso, por exemplo, transretal, transvaginal, percutâneas, tá? São outros tipos de acesso que é menos comum, tá? Mais de 95% dos procedimentos são realmente os vasculares, que são os mais complexos, né? Os vasculares principais são as angiografias. As angiografias é o exame, tá, gente? A angiografia é o exame, né, das artérias,
tá? É o exame que o médico faz, né? Um exame invasivo, porque ele vai ter que pegar um acesso, passar um catéter, né? Então as angiografias, elas são os exames. A angioplastia é o tratamento. Então, para fazer uma angioplastia, primeiro eu tenho que fazer uma angiografia. A angiografia é o exame que vai dar o diagnóstico da doença. A angioplastia é o tratamento da doença que foi detectada no exame de angiografia, tá? Posso fazer também embolização, né? A embolização consiste em eu fechar um acesso de um determinado vaso sanguíneo ou de um aneurisma, por exemplo, né? O médico ele consegue, né, por meio da fluoroscopia, né, ter acesso ao aneurisma, por exemplo, e colocando, né, várias estruturas ali dentro para fechar aquele acesso ali. Né? Então é uma forma de você fazer uma embolização, quer dizer, você vai fechar o acesso daquela região, tá? Pode colocar também filtro em veia cava, né, que é um outro tipo de procedimento. O mais comum, angiografia, angioplastia e embolização. Esses três aqui são os mais comuns, tá, de serem feitos numa sala de hemodinâmica. Então, o que é a angiografia ou angiograma? Né? É o método de realização de um exame radiográfico dos vasos sanguíneos por meio da injeção de contraste radiopaco. No caso, que contraste é esse, gente? É o iodo, tá? O contraste que é utilizado para fazer um exame de fluoroscopia sempre é iodo, tá? No ambiente intravascular, quer dizer, dentro do vaso sanguíneo. O nome vem do grego angion, né, que quer dizer vaso, e graphen, que quer dizer grafia, né, imagem, desenho. Então, angiografia é uma imagem do vaso, né? Todo objeto tem o objetivo de fornecer um mapa vascular que facilitará a localização dessas anormalidades desses vasos e, com isso, o diagnóstico de determinadas patologias. Então, é exatamente isso que ele faz. Ele vai fazer o estudo, né, um mapa daqueles vasos, daquelas artérias, vai diagnosticar a doença, né, o que está de errado naquele vaso, e depois, né, ele pode fazer, né, o tratamento logo depois da angiografia, ou ele pode, né, esse tratamento pode ser marcado depois também para ser feito, vai depender do caso e da gravidade. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Isso aqui, tá, é um exame das coronárias, que são as artérias do coração. Você repara que a gente não está vendo o órgão nenhum, mas eu estou vendo o que? O contorno das coronárias aqui, tá vendo? Então, repara, ó, aqui eu estou vendo um estreitamento, uma estenose. Uma estenose é um estreitamento desse vaso, geralmente provocado, né, por um ateroma. O ateroma é uma placa de gordura calcificada, né? Isso é por conta de colesterol alto, de cigarro. Isso tudo vai produzindo ateromas que vão se aderindo e vão entupindo esses vasos. Então, repara que o diâmetro dele aqui nessa região está bem reduzido, né? Então, o médico consegue visualizar isso no exame, né, de angiografia. Então, ele fez uma angiografia e visualizou, né, esse problema aqui. E aí, ó, tá vendo? Aqui a placa de ateroma, né? Ele consegue, isso aqui é feito no próprio computador, tá, gente? Essas medições aqui, ó. Quando o médico senta lá na workstation, depois que ele fez o exame, tá? Depois que ele gravou essas imagens aqui, ele fez o exame, ele senta lá na workstation e começa a usar as ferramentas. Quando ele põe aqui a ferramenta, ele já dá o valor em milímetros, tá? Então ele põe e vê a diferença do diâmetro e ele já consegue fazer o estudo do que está errado ali, ó. Tá vendo? Então ele já está detectando o problema, tá? Ele consegue fazer esse estudo, tá? Na própria workstation depois que terminou o exame. Aqui a gente tem um outro exemplo, ó, né? Pode acontecer o mesmo problema de entupimento, né, com ateroma nas artérias do cérebro também. Aliás, pode acontecer em qualquer parte do corpo, né? Mas é mais comum, é óbvio, nas artérias que são menos calibrosas. Então, olha aqui, ó. O que é uma isquemia cerebral, por exemplo?
né? A gente tem dois tipos de AVC, né? O acidente vascular isquêmico e o acidente vascular hemorrágico, tá? Então, nós temos o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Isquemia é quando uma parte, né, deixa de ser irrigada por entupimento. Por exemplo, aqui eu tô vendo a placa de ateroma na artéria, tá vendo? Isso aqui é gordura calcificada. Essa gordura de onde é que veio? Da alimentação errada, né? A pessoa se alimentou erradamente por anos na vida dela, ficou com colesterol alto, essa gordura vai se acumulando nas paredes do vaso, né? E o corpo, para se defender, começa a depositar cálcio em cima dessa camada de gordura. Aí você continua comendo errado, vai fazendo várias camadas. Vai chegar um momento, né, que esse vaso fica bem estreito. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer uma formação de um coágulo nessa região. E quando forma um coágulo, entope. Quando entope, olha aqui, o coágulo foi formado aqui nessa região aqui, ó. Tá vendo? Nesse vaso sanguíneo aqui, ó, tem um coágulo. E aí tudo isso aqui do cérebro deixa de receber sangue. E se ele deixa de receber sangue, o que vai acontecer com essas células aqui? Elas vão morrer. Elas vão ficar sem oxigênio e sem nutrientes. Então, a consequência é a morte dessa região aqui, ó, desse órgão. Então, é mais ou menos a mesma coisa que acontece no infarto. Se eu tenho entupimento de uma das coronárias, né, de um ramo das coronárias que irriga o coração, parte daquele coração vai morrer. Se for uma coisa muito grande, uma parte muito grande, a pessoa não resiste, a pessoa morre mesmo. Se for uma região menor, uma parte menor, a pessoa vai viver, mas vai viver com sequelas. É aquele caso da pessoa que tem um AVC e depois começa a ter dificuldades de um lado do corpo, não consegue mais movimentar um lado do corpo. Por quê? Porque aquela parte do cérebro morreu e ele perdeu os movimentos daquela região, tá? Então, a isquemia é justamente isso, né? Um entupimento, né? O AVC hemorrágico é quando estoura um vaso desse, o vaso se rompe e acontece uma hemorragia. E o rompimento desse vaso, né, vai formar um coágulo e também vai impedir a chegada de sangue. Então, o AVC hemorrágico, né, quando há um extravasamento, um rompimento desse vaso, né? O isquêmico é quando há um entupimento desse vaso, tá? A angioplastia. Então, a gente falou da angiografia, que é o exame para produzir a imagem e diagnosticar a doença. E a angioplastia é o tratamento, tá? Consiste, aqui no caso está falando da angioplastia coronária. Coronárias são as artérias do coração, tá? Que irrigam o coração de sangue. Então, consiste num procedimento médico para a abertura do entupimento de uma artéria do coração. Nesse caso, é uma coronária, mas pode ser, por exemplo, uma angioplastia de carótida, né? A carótida é essa artéria calibrosa que leva sangue, né, do coração para a cabeça, né, que passa aí no pescoço. Então, também pode ser uma angioplastia de carótida, por exemplo. Pode ser uma angioplastia de artérias cerebrais também. É tudo a mesma coisa, tá? Aqui no caso está falando da coronária, que é o tipo mais comum que tem uma angioplastia coronária, tá? Para corrigir um entupimento de uma artéria do coração. Usa-se um catéter, usa-se também um catéter que possui um pequeno balão em sua ponta, tá? Esse balão, ele vai ser colocado dentro do vaso e vai ser insuflado para amassar essa placa de gordura, para abrir o vaso, tá? Trata-se assim de uma técnica que utiliza um pequeníssimo balão, o qual, ao ser inflado dentro de uma artéria estreitada, desobstrui o vaso e facilita a passagem do sangue. Também pode ser aplicada uma mini tela de aço que é chamada de stent, tá? O stent é uma tela de aço que se coloca dentro do vaso justamente para abrir esse vaso, tá? Que liberada ajuda a manter a artéria aberta. Essa técnica teve origem nos Estados Unidos e começou a ser usada no Brasil na década de 90. Em alguns casos específicos, pode haver necessidade durante a operação do emprego de substâncias que impeçam a agregação dos elementos do sangue no local da obstrução, né? Que são os antiagregantes plaquetários. É muito comum usar heparina, né? Que é uma medicação
justamente para evitar que o sangue coagule. A pessoa que passa por uma angioplastia, ela tem que tomar pelo resto da vida um antiagregante plaquetário. Os mais comuns são o clopidogrel, né, e o prasugrel. O prasugrel é uma substância mais moderna, bem mais cara, né? Geralmente se faz uma associação, por exemplo, de clopidogrel com aspirina. São substâncias que a pessoa tem que usar o resto da vida, justamente para evitar, né, coagulação do sangue, formação de trombo, né, nesses locais, tá? Aqui a gente tem um exemplo, ó, como é que funciona. Então aqui tá vendo essa gordurinha aqui, tudo isso amarelo é a placa de ateroma. Isso que a gente tá vendo aqui, ó, vermelhinho aqui, ó, isso aqui é a parede da artéria mesmo. Isso é a parede da artéria, ó. Isso aqui amarelo é a gordura, ó, tá vendo? Isso é a gordura, isso aqui é a gordura. Então é a placa de ateroma, tá, que foi grudando ao longo dos anos na artéria e foi entupindo a artéria. Então o médico vai vir com um catéter, vai passar o catéter aqui dentro dessa placa e vai insuflar o balão, tá vendo? Então o balão, o que o balão faz? Ele espreme a placa e vai, quando ele desinsuflar isso, ele vai manter o vaso aberto. Só que hoje em dia, né, os médicos, eles dificilmente só fazem esse procedimento aqui de dilatar o vaso. Hoje em dia se usa em todos os procedimentos basicamente o stent, né? O stent é essa telinha de aço que ele vem, né, em cima de um balão, tá vendo? Então a gente tem um balão, depois essa telinha de aço. Então o que o médico faz? Quando ele insufla o balão, essa tela de aço ela se expande e ela vai ficar aderida ali e vai impedir que esse vaso volte a se fechar nessa região, tá? Então quando ele insufla o balão, né, o stent fica aderido àquela região. Quando ele desinsufla, tira o stent e vai permanecer ali. Então é uma tela de aço que é colocado dentro do vaso justamente para, né, abrir esse vaso no local que ele estava entupido, né, ou no local que ele estava estreitado, né, que o diâmetro estava reduzido, tá? Então a angioplastia é isso aqui já é o tratamento. Tá? A angiografia é para detectar onde que está tendo essas placas de ateroma que estão diminuindo a luz do vaso, né? A angioplastia é para você colocar o stent naquela região, que já é o tratamento, para esse vaso ficar aberto e o sangue voltar a passar normalmente por dentro dele, tá? Aqui a gente tem um exemplo, ó. Aqui é uma angiografia, que foi o exame que foi feito. Não, o médico veio com um catéter aqui, tá vendo? Aqui tá até o contorno. Aqui ele botou o catéter e jogou contraste aqui dentro, iodado. O contraste preencheu a artéria coronária, ó, tá vendo? Aqui o sangue tá fluindo normal, mas olha aqui, ó. Aqui o sangue não vem mais para esse lado. Tá vendo? Não tem sangue aqui, ó. Então aqui é o local onde está obstruído. Então tem uma obstrução aqui. Então, o que o médico faz? O médico vem com o catéter, tá? E vai entrar com o catéter aqui nesse vaso, né? E vai fazer a colocação do stent. Então, quando ele coloca o stent aqui dentro, olha como o fluxo de sangue volta. Olha aqui aparecendo agora um vaso que antes a gente não via. Tá vendo? Olha aqui, ó. Por quê? Porque estava com uma obstrução bem aqui, ó, nessa região. Tinha uma placa de ateroma impedindo que esse sangue circulasse normalmente. É por isso que a pessoa tem um infarto, tá? Justamente por conta desses entupimentos. Então, olha aqui, isso aqui é uma angiografia, foi o exame que foi detectado que estava faltando uma artéria aqui, justamente por conta de um entupimento que tinha aqui. E quando o médico fez a angioplastia, quando ele colocou o stent aqui nessa região, olha como o sangue volta a circular normal aqui pelas artérias, tá? Então, o objetivo desse tratamento, né, é justamente restabelecer o fluxo sanguíneo normal do coração, tá? A embolização é a oclusão dos vasos, tá? Visando diminuir ou interromper a vascularização de uma região, né? Serve para várias coisas, ó. Cessar o fluxo de sangue para um local de patologia, por exemplo, um aneurisma, tá? Reduzir o fluxo sanguíneo para uma estrutura e tumor altamente vascularizados antes de uma cirurgia. Então,
Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um câncer, um tumor que tem uma grande rede de vasos sanguíneos. Então, para o paciente não ter uma hemorragia na mesa de cirurgia, quando vai fazer uma cirurgia de grande porte para tirar aquele tumor, se faz primeiro um procedimento de embolização, né? Então, o médico vai fazer uma oclusão desses vasos que alimentam esse tumor, né? Para que durante o procedimento cirúrgico, né, não aconteça uma hemorragia no paciente, que seja diminuída a chance de hemorragia. Né, interromper sangramento ativo em um determinado local também. Né, então a embolização ela é entre aspas, seria um entupimento do vaso feito artificialmente pelo médico em alguma região de interesse. Ele vai lá e entope aquele vaso, tá? Aquela região. Aqui a gente tem alguns tipos, ó. Né? Então aqui a gente tem no caso de um aneurisma, né? Então o médico pode vir aqui dentro do aneurisma, ó, e vai colocando, né, vários êmbolos aqui dentro, né, várias estruturas, é tipo uma molinha, né, maleável, ele vai enchendo, ó, vai ficar cheio, e aí o que vai começar a acontecer, né? Essa região aqui que era do aneurisma, né, ela vai ficar preenchida, né, por essas molinhas que o médico colocou ali dentro, né? Ele vem e coloca um stent para fortalecer essa região aqui, que é uma região de fragilidade, para que não haja um rompimento, e o sangue volta a circular normal só por essa artéria, que ele pare de entrar aqui, porque quando tem um aneurisma, o sangue vem e entra aqui dentro do aneurisma para continuar circulando. Então, há uma modificação na circulação sanguínea, tá? Há uma modificação. Então, né, a embolização de aneurisma ela é muito comum. Então, se faz a embolização de aneurisma, né, e coloca um stent para dar sustentação para essa parede, tá? Isso é muito comum, é um procedimento também muito comum de ser feito numa sala de hemodinâmica. Aqui a gente tem um aneurisma de aorta, ó, tá vendo? Né, que também pode ser feito dessa forma, pode ser feito com uma prótese, né, que tem próteses próprias para tratamento de aorta também. Então tem outros procedimentos, vai depender da gravidade desse aneurisma, tá? Então, e também, ó, você pode usar também, ao invés de usar essas molinhas, pode usar também bolinhas esféricas também, tá? Que vai sendo colocadas, ó, para entupir, né? Entupir mesmo, ocluir esses vasos, tá vendo? Então tem várias formas de fazer uma embolização. Né? A embolização é justamente o médico ir lá e fazer uma oclusão dessa região, né, que está com alguma patologia, tá? Né? Então a gente tem que ter em mente o seguinte, quando você trabalha numa sala de hemodinâmica, né, que a dose de radiação ela é otimizada quando a imagem é efetuada com o mínimo de radiação compatível com a qualidade desejada para a execução do procedimento. O que isso significa? Que eu tenho que usar a menor dose de radiação possível, né, para que eu obtenha uma imagem de qualidade suficiente para o médico conseguir trabalhar. Né? Então eu vou tentar sempre colocar a menor dose possível no paciente para diminuir a radiação no paciente, a dose absorvida no paciente, e para diminuir a radiação secundária na sala. Tá? Otimizar as doses para o paciente fornece um benefício direto aos operadores e assistentes, uma vez que a radiação espalhada no ambiente é diretamente proporcional à dose do paciente. Foi exatamente o que eu falei. Quando você adequa a dose, corrige a dose, coloca uma dose menor, mas adequada para aquele procedimento, você está diminuindo a radiação espalhada na sala. Então você está protegendo a equipe e você mesmo também, além de estar protegendo o paciente, tá? O uso da fluoroscopia em procedimentos intervencionistas é uma ferramenta importante para diagnosticar e tratar inúmeras patologias, mas seu uso oferece riscos e por isso deve ser utilizado de forma consciente por profissionais devidamente capacitados. Tá? Então, não é qualquer profissional que pode fazer esse tipo de procedimento, né? Tem que passar por um treinamento específico para até o técnico mesmo. Para ele operar um aparelho desse, ele tem que passar por um treinamento específico para esse tipo de aparelho. Até porque se você fizer alguma coisa errada, você pode induzir o médico ao erro e matar o paciente. Então a gente tem que estar muito bem atento. Aqui a gente está vendo novamente uma sala de hemodinâmica, ó, que são os comandos da mesa, né? Aqui é a sala de comando, ó, que aparece nos monitores, tá vendo? E a mesma imagem aparece lá também, tá? Aqui, né, geralmente fica o médico anestesista, como eu falei.
né? O técnico fica em pé do lado do médico, operando o aparelho, tá? E o médico fica ali fazendo o procedimento. Aqui é a mesa, né, com todos os equipamentos cirúrgicos ali que o médico está usando no procedimento. Então, ó, nesses procedimentos angiográficos, a gente pode ter várias formas. A arteriografia, né, que é o estudo das artérias. Venografia, que é o estudo de veias. Angiocardiografia, que é o estudo dos vasos do coração. Né? Então, quando o médico quer estudar todos os vasos, tá, do coração, a gente chama de angiocardiografia. E tem também a linfografia, quando é estudo dos vasos linfáticos, para estudar linfonodo. Então, todos esses procedimentos aqui podem ser utilizados, tá? Todos eles. Basicamente, uma equipe de angiografia ela é feita, é composta, né, por um médico radiologista ou um angiografista, tá? Esse angiografista, ele é um médico especializado desse tipo de procedimento, tá, gente? Ele pode ser um angiologista, né, um cirurgião vascular. Ele pode ser um cardiologista também, com esse tipo de especialização. Não é qualquer cardiologista que tem esse tipo consegue fazer esse tipo de cirurgia. Ele tem que ter uma especialização nisso, em cirurgia vascular, tá? Então, geralmente os médicos, os cirurgiões que fazem esse tipo de procedimento, eles têm uma especialização em cirurgia vascular, tá? Sempre tem um técnico, né? É mais comum, em vez de você ter um técnico e um enfermeiro, você ter os dois. Um enfermeiro, que é o responsável geral pelo setor, né, assim, na parte de enfermagem, e um técnico que está sob o comando desse enfermeiro, né? E você tem, né, quem vai operar o aparelho, que é um técnico ou um tecnólogo em radiologia, né, que vai operar o angiógrafo, vai operar o arco em C, tá? A equipe, além de competente e eficiente, deve ter um bom conhecimento sobre proteção radiológica e reação ao contraste iodado. Então, a equipe ela é treinada para isso. Geralmente, quando o hospital tem uma equipe, né, que vai trabalhar com esse tipo de procedimento, eles passam por um treinamento, né, antes de começar a atuar propriamente naquela sala, né? Ou treina a equipe toda, se é uma equipe nova, ou se a pessoa está chegando agora para assumir, ela vai começar a acompanhar alguns procedimentos com outros colegas para ela passar por um treinamento também. Ninguém pega uma pessoa nua e crua e joga numa sala de hemodinâmica, tá, gente? Geralmente a pessoa ela é treinada para entrar nessa sala de hemodinâmica, para conhecer quais os procedimentos daquele hospital, tá? Os cuidados que a gente tem que ter com a sala, né? Qualquer procedimento intervencionista deve ser realizado em ambiente totalmente estéril. É uma sala cirúrgica, né? Então a gente tem que ter um cuidado enorme, principalmente quando a equipe do médico está lá montando a mesa. A gente não pode encostar em nada, gente. A gente tem que dar os passos dentro da sala com todo cuidado, porque a gente não pode esbarrar em nada, porque senão a gente contamina o ambiente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Toda a equipe envolvida no procedimento deve vestir vestimentas estéreis, máscara, touca, luva e adotar todos os meios de asepsia e antiasepsia. Tá? Para isso, uma bandeja de materiais estéreis deve estar disponível com solução asséptica, bisturi ou lâmina, seringa e agulha, campos e toalhas estéreis, luvas estéreis. Isso aqui é responsabilidade da enfermagem, nós nem tocamos em nada disso, são eles que fazem isso tudo. Nós geralmente vamos lá, colocamos nosso avental plumbífero, né? Colocamos touca, que é obrigatório, máscara é obrigatório, né? Eu não preciso nem colocar luva cirúrgica, eu não vou encostar no paciente, eu só vou encostar nos comandos da mesa. Então eu não preciso colocar nem luva, mas se quiser colocar luva também pode, tá? Essas outras partes aí, né, de materiais, tudo isso é com a equipe de enfermagem, com o médico. A gente nem encosta nisso aí, tá? Cuidados com o paciente. Isso é importante, apesar de ter a equipe de enfermagem, gente, que vai lá, conversa com o paciente, faz a entrevista, é importante a gente, enquanto técnico em radiologia, também participar desse momento, né? Até porque é uma equipe, a responsabilidade é da equipe. Então você também, enquanto técnico, você tem que conhecer, né, quais as reações que um contraste iodado pode dar no paciente,
né? Justamente porque tem que estar todo mundo ali da equipe atento o tempo inteiro. O médico está operando, ele está preocupado com o monitor, está preocupado com o procedimento vascular que ele está fazendo. Ele não pode estar preocupado se o paciente está tendo alguma coisa ou não. Então, é importante que todo mundo que trabalhe com isso, né, a equipe toda saiba o que pode acontecer de errado, justamente para, né, tentar avisar, olha, o paciente está acontecendo tal coisa, tá? Que a gente precisa estar atento. Histórico de alergia e intolerância ao contraste iodado devem ser questionados. Então, se o paciente tiver alguma alergia, se ele souber que ele tem alergia a contraste, então isso tem que ser informado, tá? Resultados laboratoriais para verificar o nível de coagulação sanguínea devem ser requisitados. Quem faz isso é o médico, tá? Nós não temos nada a ver com isso também. Dieta zero de 8 horas anterior ao exame, né? Geralmente a equipe de enfermagem, quando o paciente chega na sala, eles perguntam tudo isso. Está com o prontuário do paciente na mão, a equipe de enfermagem vai lá e faz todas essas perguntas. Mas eu sempre, né, falo que o técnico também tem que estar lá para saber se realmente foi conferido isso tudo, tá? Explicação detalhada do procedimento e dos sintomas referente ao contraste deve ser informado. Então tem que conversar com o paciente e explicar, olha, que é muito comum quando o médico injeta o contraste, o paciente sente um calor interno, sente taquicardia. Isso é comum. O médico está mexendo dentro do coração dele e o paciente está lúcido. O paciente não fica anestesiado não, tá, gente? O paciente fala, ouve tudo que está acontecendo. O paciente, a anestesia é local, tá? O paciente ele fica acordado o tempo inteiro. O máximo que eles dão é um sedativo muito leve, né? Mas não é uma anestesia geral não, tá? O paciente fica o tempo todo acordado. Monitorar os sinais vitais do início ao final do exame, né? Também é a equipe de enfermagem que faz, né, a instalação desses monitores de sinais vitais. No final, né, fazer uma compressão adequada na artéria após a retirada do catéter, certificando-se da completa coagulação do local da punção. Geralmente quem faz isso é o médico ou a enfermagem, se a enfermagem tiver sido treinada para isso, porque tem que ser feita uma compressão adequada, né, porque senão o paciente corre risco de ter uma hemorragia, tá? Somente o local da punção deve estar descoberto, a região em volta coberta com campos estéreis. Então o paciente ele é colocado na mesa e ele é todo coberto, tá? Só vai ficar a região que o médico for trabalhar, que for puncionar. O resto é tudo coberto. Como é que são feitos esses acessos? Tem vários locais para fazer esses acessos para a introdução do catéter, tá? Eu posso fazer, atualmente se utiliza, né, o mais comum é a técnica de Seldinger, o nome correto do médico aí, que desenvolveu essa técnica. Os vasos mais usados, né, que o médico mais usa é o femoral, que é aqui na virilha, tá? O braquial, tá? Que é aqui na artéria do braço, tá? E o axilar também pode ser usado, tá? Mas também tem o acesso radial, tá? Também pode ser usado. O radial ele é mais usado, né, para fazer cateterismo aqui da região cardíaca. Quando é das carótidas é mais comum o médico usar femoral. Vai depender muito do tipo de procedimento que o médico vai fazer, tá? Mais comum que eu vi muito nas salas eles usando é o acesso femoral quando é carótida. Carótidas são esses vasos aqui. E o acesso radial aqui quando é a região do coração, tá? Mas isso depende muito do médico. Tem médico que prefere fazer sempre pela femoral, tem médico que prefere pela radial, vai depender da experiência do médico, como é que o médico foi treinado, né? Mas a gente só tem que saber que todos esses vasos podem ser usados. Por que o técnico tem que saber isso, gente? Que se o médico estiver fazendo um acesso femoral, eu vou ter que andar com a mesa e colocar o intensificador de imagem em ampola de raio-x nessa região aqui para o médico ver o catéter e ir subindo com esse catéter até chegar onde ele quer tratar, tá? Se o médico começar aqui pela braquial, eu vou ter que colocar o intensificador de imagem aqui na região do ombro do paciente e caminhando para ele ver o catéter até o catéter chegar no coração.
né? Então eu tenho que saber em que região que ele vai fazer o acesso para eu posicionar o aparelho naquela região e depois ir acompanhando a ponta do catéter com ele. Porque a gente não vê o catéter inteiro, porque o catéter é plástico, mas a pontinha do catéter ele é radiopaco, a gente consegue ver a pontinha do catéter. Então a gente tem que ir acompanhando, né, com o aparelho, a pontinha desse catéter conforme ele vai andando com ele por dentro da artéria do paciente, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de tipo de catéter que pode ser usado, ó. Então a gente tem aqui os catéteres para angiografia, você percebe que ele tem várias curvaturas, tá? Essas curvaturas é justamente, né, são curvaturas que auxiliam na hora de introduzir esses catéteres em determinados tipos de vasos, tá? Isso, aí você pergunta, mas como é que introduz isso aqui curvado assim? Não introduz curvado, ele tem um fio guia que passa por dentro que deixa ele reto. Quando o médico puxa esse fio guia, que ele curva já dentro do local que ele quer tratar, tá? Isso aqui, quando é introduzido no corpo do paciente, não está curvado assim não, ele está reto, porque isso aqui é tudo mole, é maleável, tá, gente? Então existe um fio guia que passa dentro dele, então esse fio guia ele é mais duro. Então quando se coloca esse fio aqui dentro, isso aqui fica esticado, fica reto. Aí o médico vai caminhando com isso aqui dentro dos vasos, quando chega lá no coração, que tem essas curvinhas aqui, ó, aí o médico vai puxando o fio guia para esse catéter ele se curvando ali e acompanhando o contorno do vaso que ele tá inserindo esse catéter, tá? Aqui são vários tipos também, tá vendo? Dependendo do local que o médico quer tratar, ele usa um catéter diferente. Esses catéteres têm nome, tá? Cada catéter desse tem nome, mas eu não vou ficar falando esses nomes aqui porque pra gente isso agora não é importante. Aqui a gente tem um stent, tá vendo? Comparando com uma tampa de caneta, olha o tamanho que ele é. Tá vendo? Ele é bem pequenininho. Tô comparando com uma tampinha de caneta, tá vendo? Então, é uma molinha metálica, né, que fica aderida a um balão. Então, quando o médico insufla esse balão, esse stent se expande dentro da artéria, né, e fica aderido às paredes dessa artéria, tá? Né, a técnica de Seldinger, né? Então, sendo os vasos femorais os mais utilizados para caracterização, realiza-se tricotomia pubiana, quer dizer, são raspados os pelos pubianos, tá, do paciente. Quem faz isso é a enfermagem, né? E a região inguinal também, que é a virilha, né? Feita uma asepsia no local, né? Colocação dos campos estéreis, né? Que são os campos cirúrgicos, né? E aqui é como é feita essa punção. Então, primeiro se coloca uma agulha, o médico que faz isso, tá, gente? Não é a enfermagem, não. A enfermagem só prepara o campo. A enfermagem faz a tricotomia pubiana inguinal, né, que é a tricotomia, vai raspar os pelos do paciente, né, faz a limpeza, a asepsia, coloca os campos estéreis e depois que tiver tudo pronto, o médico vem, né, com a agulha, né, para localizar a artéria que ele precisa puncionar, né, e depois ele vai fazer todo o passo a passo, né, ele insere a agulha, né, coloca a agulha na luz do vaso, ele vai perceber isso porque vai começar a sangrar, né, vai inserir, né, o guia dentro dessa agulha, depois ele tira a agulha e deixa o guia dentro, tá vendo? Deixa o guia lá dentro e depois ele vai vir, né, usando esse guia, ele vai introduzir o catéter, tá? E ele vai remover a agulha, óbvio, a agulha não fica, vai ficar só o guia e o catéter no local da incisão. Após a cateterização, né, o que é cateterização? Quando ele já introduziu o catéter dentro do vaso, né? Uma pequena quantidade de contraste vai ser injetada para que a sua localização possa ser visualizada no vídeo, verificando se está no local correto. Então, depois que ele faz aquele procedimento, ele vai injetar um pouquinho de contraste, né? E vai olhar no vídeo para ver se o contraste, né, preencheu os vasos, para ver se realmente está dentro da artéria que ele quer tratar, tá? Após o contraste, é injetado quando necessário através de um injetor mecânico e as imagens são adquiridas. Então, ele vai injetando o contraste, pode ser usado bomba infusora, né? Ou o médico pode injetar esse contraste manualmente. Vai depender do tipo de procedimento. A maioria dos procedimentos nem usa bomba infusora, é o médico mesmo que vai injetando esse contraste aos poucos para ele visualizar a estrutura,
que ele está procurando lá, o que ele quer fazer lá no caso. Solução de anticoagulograma deve ser injetado no acesso vascular para que não formem trombos. Então, geralmente, eles usam algum medicamento para evitar coagulação, né? Geralmente é heparina que eles usam. O contraste tem que ser sempre o iodado, né? Hoje o que é usado é o não iônico, porque o não iônico ele é mais moderno e causa menos reações alérgicas, tá? A quantidade vai depender do vaso a ser examinado. Então, geralmente um médico bem experiente, ele usa o mínimo de contraste possível, porque quanto menos contraste, melhor para o paciente, tá? Devido às possíveis reações alérgicas, a equipe deve estar preparada com todos os equipamentos e medicamentos de emergência para iniciar o primeiro atendimento à reação alérgica. Antialérgico, adrenalina, soro fisiológico, tem o carrinho de parada cardíaca dentro da sala também, tá? O carrinho de parada, ele é indispensável que esteja dentro da sala, porque o paciente, como o médico está mexendo no coração dele, pode ser que esse coração pare de bater. Então, muitas vezes precisa usar o carrinho de parada para o paciente restabelecer os batimentos cardíacos, né? Esses exames, geralmente ele é contraindicado para quem tem alergia ao contraste, mas mesmo quem tem alergia ao contraste pode, né, fazer uma medicação prévia com orientação médica e pode fazer esse contraste sem muitas complicações, tá? Se a pessoa tiver um problema renal, um problema renal grave, tá, isso pode ser um empecilho também. Por quê? Porque esse contraste que vai ser injetado, ele tem que ser excretado, e ele é excretado pelos rins. Se a pessoa tem algum problema renal, pode ser que ela não consiga excretar esse contraste adequadamente, e esse contraste pode até fazer uma sobrecarga no rim da pessoa e fazer o rim parar de funcionar. Então, o médico que faz a análise disso tudo, se vale a pena arriscar fazer o exame ou se não vale, tá? Se o paciente também tem algum distúrbio de coagulação, é tudo o médico que vai fazer a análise e decidir se ele pode ou não pode fazer um procedimento desse. O uso de medicamento anticoagulante, né, também é o médico que analisa, porque se o paciente de repente usa algum medicamento anticoagulante, ele pode, se ele furar um vaso, né, do paciente, o paciente pode ter uma hemorragia e vir até a óbito. Então, tudo isso quem faz essa análise prévia é o médico, para liberar ou não o procedimento, tá? O médico também estuda a função cardiopulmonar e neurológica, né, do paciente para saber se ele tem condição de fazer, né, ou não. Apesar de existir essas contraindicações, gente, muitos pacientes, mesmo, né, com isso aqui, o médico vai analisar o risco-benefício para ele. Às vezes o cara está com um entupimento muito grande na coronária, né, que se ele não fizer o procedimento, ele vai morrer de qualquer forma. Então, às vezes o médico vai tentar regularizar esses problemas todos aqui que são contraindicados para poder fazer o procedimento no paciente, tá? Isso, quem faz isso tudo é o médico, não somos nós, né? Que tipo de complicação que pode acontecer nesse tipo de procedimento? A hemorragia é o mais comum. Pode existir formação de trombo, formação de êmbolo, tá? O êmbolo é um trombo solto, né? O que é o trombo? O trombo é um coágulo. Esse coágulo pode se formar, por exemplo, no local que foi feito o procedimento e entupir o vaso novamente. Agora, se esse trombo se forma e ele se desprende e começa a circular pelos vasos sanguíneos, a gente tem aí um êmbolo que está circulando. Esse êmbolo pode parar em qualquer parte do corpo, tá? E isso pode, dependendo da região que ele para, ele pode entupir uma artéria importante, pode levar a pessoa inclusive à morte, tá? Por isso que se toma medicamentos para evitar a formação desses trombos. Dissecção do vaso, às vezes pode acontecer, o médico às vezes sem querer perfurar um vaso do paciente, tá? Então a dissecção é uma perfuração do vaso, um rompimento do vaso, tá? Infecção no local da punção também às vezes pode acontecer. O paciente também pode ter uma reação ao contraste. Então, essas aí são as complicações mais comuns que podem acontecer, tá? Depois que o paciente faz esse procedimento, né, tem que ter uma compressão no local da punção, né, após a retirada do catéter, justamente para evitar, né, hemorragia. O paciente ele vai ficar em repouso, né, isso, a enfermagem vai direcionar ele para um local, ele vai ficar em repouso, acompanhando os sinais vitais por 4 horas e com a cabeceira elevada,
tá? Analgésico e dieta líquida, né? Ele vai começar aos poucos, né, ingerir alimentos líquidos, justamente para não dar enjoo, né? Porque ele toma muito medicamento, toma contraste, né? Na maioria absoluta dos casos, o paciente recebe alta no mesmo dia. Ele vai ficar algumas horas no hospital, em observação, estando tudo bem, ele é liberado para casa. Dependendo do procedimento, né, ele vai receber alta no outro dia. Geralmente, quando é uma angioplastia de carótida, por exemplo, geralmente a alta é no dia seguinte, né? Sempre tem que advertir o paciente e os familiares para procurar auxílio em caso de hemorragia no local após terem recebido a alta. Então, nessas informações quem passa é a enfermagem, tá? Então, gente, basicamente, né, como é que funciona uma sala de hemodinâmica, né, que eu passei aqui para vocês na aula de hoje, né? Falei um pouquinho da radiologia intervencionista, tá? Vocês que vão fazer estágio vão poder, de repente, dependendo do local que vocês forem fazer estágio, pode ser que vocês tenham, né, a chance de participar de um procedimento cirúrgico, né, para ver na prática como é que isso funciona, tá? Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo alguns, na descrição da aula, né, no final da aula, alguns vídeos para vocês assistirem. São vídeos muito curtos, de 2, 3, 4 minutos, mostrando como é que são esses procedimentos, tá? Então vocês assistam, tem até, né, mostrando como é que é o movimento do arco. Então vocês dão uma olhadinha que são coisas interessantes, não é nada longo não, tudo coisinha de 3, 4, 5 minutinhos, tá? E se tiver alguma dúvida é só me chamar que eu estou à disposição. Bons estudos para vocês.